Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma conferência agora sobre o direito bancário da FLUP Legal Series. Hoje temos três conferências, uma que será a primeira, será preferida pela doutora Sandra Passinhas, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, especialista em diversas matérias de direito civil, especialmente direitos reais e também direito de consumo, a que se tem dedicado muito ultimamente e tema sobre o qual nos irá também aqui falar, embora numa área bastante específica, e doutorada tanto pelo Instituto Europeu de Florença como pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e das poucas juristas portuguesas que têm dois doutoramentos. A doutora Mariana Fontes da Costa também, a quem eu passarei a palavra um pouco mais à frente, mas apresento desde já, é professora aqui na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, dedica-se a diversas matérias, com particular relevo na religação entre as obrigações e o direito comercial, contratos de longa duração e estas novas modalidades contratuais, nomeadamente os smart contracts, a contratação através de robôs, etc. E é nessa temática também que a doutora Mariana Costa irá proferir a sua conferência. Volto a saudar todos aqueles que nos honram com a participação neste webinar e passo a palavra de imediato à doutora Sandra Passinhas, agradecendo muito a honra que nos dá por vir partilhar connosco os seus conhecimentos numa matéria em que é uma reconhecida especialista, volto a sublinhar nacional e internacional. Muito obrigado. Sou Miguel Pestana Vasconcelos, o gosto é meu e a honra é minha em poder participar nesta Legal Series. Queria cumprimentar a Faculdade de Direito da Universidade do Porto, queria agradecer esta partilha, não é? Esta partilha de espaços e esta partilha de diálogos. É sempre um gosto colaborar convosco. O tema e também uma palavra, peço desculpa, mas uma palavra também à professora Mariana Costa, é um gosto também partilhar consigo esta intervenção. O tema que me traz hoje é um tema de defesa do consumidor, é um tema da proteção do consumidor no crédito à habitação e, se me dão licença, eu começaria por partilhar a minha tela. Portanto, eu queria vou falar sobre a proteção do consumidor no crédito à habitação, que penso que esteja na ordem do dia. Tem sido levantada a questão muitas vezes da aplicação deste regime, sobretudo agora que estamos numa fase pandémica ou pós-pandémica, ainda não sabemos muito bem em que só ouvimos falar nas notícias do levantamento das moratórias e, portanto, achei que seria importante trazer ou relembrar este regime do crédito à habitação. Gostava de começar por fazer um breve enquadramento, não se assustem, eu tenho 20 minutos e vou cumpri-los, estou Pestana Vasconcelos, mas gostava de fazer um enquadramento para dizer que desde 2014, altura em que foi aprovada a Diretiva 17/2014, a Diretiva Europeia, que regulou o contrato de crédito aos consumidores para imóveis destinados à habitação, desde esta altura que nós temos um regime, eu diria um regime unitário de crédito. Unitário no sentido de o legislador europeu conseguiu criar aqui um sistema único de crédito aos consumidores, crédito concedido aos consumidores, embora depois tenha feito aqui uma distinção entre dois regimes, o crédito ao consumo em geral e crédito à habitação, que têm âmbitos de aplicação diferentes, contratos de crédito diferentes, mas que, na verdade, partilham dos mesmos conceitos, das mesmas regras de formação do contrato, do mesmo contexto no que diz respeito ao incumprimento. Portanto, gostaria de começar por transmitir esta nota de unidade no regime, o que é uma taxa anual de encargos globais, uma TAEG para efeitos de crédito ao consumo. Esta taxa é igual no crédito à habitação, é calculada da mesma maneira. Portanto, nós temos o crédito ao consumo, que está hoje regulado no Decreto-Lei 133/2009, 2 de junho, que resulta da transposição de uma diretiva de 2008, a Diretiva 48/2008, que é uma diretiva de harmonização total, e temos
a Diretiva 17/2014, que regula então este crédito à habitação, que foi transposta pelo Decreto-Lei 74/A/2017, de 23 de junho. E, no fundo, este diploma, este Decreto-Lei, é aquele que nos vai guiar, e vai guiar-nos porque ele revogou uma série de legislação extravagante, legislação avulsa que existia na nossa ordem jurídica, manteve em vigor, curiosamente, o Decreto-Lei 349/98, de 11 de novembro, pouquíssimas normas, como estão a ver aqui temos todos os preceitos que foram revogados, se calhar até nem se justificaria, a boa técnica legislativa justificaria a revogação deste diploma, mas o legislador manteve. De qualquer maneira, eu não vou falar propriamente deste diploma, porque ele não tem muito, não é muito pertinente naquilo que diz respeito à proteção do consumidor no crédito à habitação. Este decreto-lei, este regime do crédito à habitação, tem, Decreto-Lei 74/2017, tem de facto aqui uma especificidade. Verão que algumas vezes chamamos-lhe crédito à habitação, outras vezes chamamos crédito hipotecário, e a razão tem a ver com o legislador não foi muito assertivo naquilo que quis dizer. Porque se repararmos, logo na linha A, este regime aplica-se aos contratos de crédito para a aquisição ou construção de habitação própria permanente, e agora peço desculpa, fiz aqui uma deslocação errada, secundária ou para arrendamento. Portanto, esta aquisição de uma habitação para arrendamento parece que pode ter aqui subjacente uma atividade lucrativa, uma atividade que até pode ser uma atividade com algum caráter de organização e, portanto, até de profissionalização. De qualquer maneira, o legislador abrangeu aqui nesta noção de consumidor, que é normalmente a noção de alguém que atua com objetivos que são estranhos à sua atividade comercial ou profissional. O legislador faz aqui parece um bocadinho de confusão, não é? Abranger aqui estas pessoas. Mas porquê é que isto aconteceu e como é que nós devemos entender este decreto-lei e a diretiva? De uma maneira muito simples. Sempre que há uma garantia real, aplica-se o Decreto-Lei 74/A/2017. Portanto, para a aquisição ou construção de habitação própria permanente, como vos disse, secundária ou para arrendamento, para a aquisição ou manutenção de direitos de propriedade sobre terrenos ou edifícios já existentes ou projetados, e, portanto, há outros créditos que sejam garantidos por que sejam garantidos por uma garantia semelhante. E eu digo isto porque o legislador depois vai excluir os contratos de crédito, que até poderíamos pensar que caberiam aqui, cuja finalidade seja a realização de obras. E se eles não estiverem garantidos por hipoteca ou por outro direito real, vão caber no crédito ao consumo. Portanto, o legislador alterou a diretiva de crédito ao consumo e depois alterámos nós, em consequência do Decreto-Lei 133 de 2009, para que o crédito para a realização de obras até 75 mil euros, se não houver uma garantia, uma hipoteca ou outra garantia, vai cair no âmbito do crédito ao consumo. Portanto, na verdade, é por isso que eu algumas vezes nesta minha apresentação falarei do crédito hipotecário, do regime do crédito hipotecário, porque temos sempre subjacente na nossa ordem jurídica a necessidade de existência de uma garantia real. Queria dizer-vos que quando nós falamos na proteção do consumidor, havia muito a dizer, em termos gerais. E haveria muito a dizer porque este diploma este diploma, a Diretiva 2014, surge na sequência da crise do subprime, 2008, e, portanto, colocaram-se muitas questões, penso que todos estaremos recordados na altura, a sobreavaliação das casas, dos imóveis, o crédito que era concedido a pessoas que efetivamente não ofereciam garantias de solvabilidade, conseguir cumprir com o contrato, e o legislador veio trazer uma série de regras sobre as qualificações dos funcionários, sobre o dever de isenção e imparcialidade dos funcionários, por exemplo, as retribuições não poderem ser fixadas em função do número de contratos celebrados, para que o funcionário não esteja a tentar pressionar a celebração do contrato. Há toda uma série de regras que todo este regime é pensado na proteção do consumidor. E depois há aqui algumas regras que são até novidade na nossa ordem jurídica. Por exemplo,
o consumidor tem hoje um período de reflexão, um período de reflexão obrigatório, que é uma solução muito interessante, que é, digamos, até algo paternalista. Até se nós pensarmos num contrato de crédito à habitação, que normalmente leva tanto tempo para ser negociado, e, portanto, e há tanta negociação, tanta informação, tanta disponibilidade de dados, digamos assim, que é um bocado paternalista depois este período de reflexão, mas isto tem a ver com este encargo que a pessoa assume, e que é um encargo muito relevante para a sua vida futura, e portanto o legislador não quis estabelecer este período de reflexão obrigatório, que é uma novidade na nossa ordem jurídica. Uma outra especificidade deste diploma que é muito interessante é que o fiador surge aqui como uma figura central. Portanto, afastamos completamente aquela ideia que existia antigamente do fiador como alguém que cedia os documentos e depois aparecia no dia da escritura para assinar. Não, o fiador hoje tem um direito próprio e autónomo a ser informado da mesma maneira que tem o mutuário. E, portanto, isto também é uma alteração significativa no regime do crédito à habitação. Mas, verdadeiramente, o que eu queria falar era, e vou passar aqui os slides, porque estou a ver a hora e eu prometi, e o que eu queria falar era sobre as vicissitudes do contrato de crédito. O que é que acontece, o que é que pode acontecer quando o consumidor está com dificuldades? E uma primeira nota vai para a possibilidade de renegociação do contrato de crédito. Claro que a renegociação resulta da autonomia do banco e da autonomia contratual do banco, pode decidir, pode aceitar, pode não aceitar, de alguma maneira, mas, na verdade, o que o legislador vem estabelecer é que não é cobrada qualquer comissão pela análise da renegociação das condições do contrato. Portanto, aquele custo administrativo que o banco eventualmente terá na análise do processo não pode ser repercutido para o consumidor. E depois temos também uma norma importante que tem a ver com a proteção do consumidor em caso de divórcio, em caso de desemprego, ou em caso de mudança de emprego. E, portanto, há uma proibição dos mutuantes de agravarem os encargos com o crédito, se estivermos a falar num contrato de crédito para habitação própria permanente, portanto, não pode aumentar os spreads estipulados se forem motivados por alguma destas circunstâncias que encontramos aqui no slide, que tem a ver com, normalmente, o divórcio, os 3 Ds, não é? Divórcio, desemprego e doença. Na verdade, também há aqui uma outra questão que foi alterada muito recentemente, que tinha a ver com a questão da locação, do arrendamento do imóvel. E porquê? Porque nós, quando celebramos um contrato de crédito à habitação, por ser destinado à habitação própria permanente, uma das cláusulas que vem no contrato é precisamente a cláusula de não ceder o gozo a terceiros. E, portanto, o arrendamento, em geral, é proibido nos contratos. Mas a verdade é que isto faz. As pessoas vão fazendo, porque, entretanto, vão para uma casa maior, mas não querem vender a que têm, ou não querem comprar, até por condições de mercado. E, portanto, o legislador veio sancionar, no fundo, aqui esta situação, dizendo que, se houver a celebração entre o consumidor e o terceiro de um contrato de arrendamento na sequência destes tais da mudança do local de trabalho, ou na situação de desemprego, ou dissociação familiar, portanto, nestas situações que também não pode haver alteração do contrato, portanto, não pode haver alteração do spread do contrato e dos encargos com o contrato. Depois há uma série de especificidades que se impõem a estes contratos, que eu não sei se conhecerão, nomeadamente que estes contratos têm que estar, no contrato tem que estar expresso que esta casa está sujeita a um crédito à habitação, e tem também que se estipular no contrato de arrendamento que o depósito da renda é feito na conta bancária onde é pago o empréstimo. Portanto, aqui para vincular, no fundo, o montante da renda ao pagamento do empréstimo. Portanto, esta é uma possibilidade de negociação e que protege os consumidores nestas vicissitudes, não é, que podem ocorrer no contrato relacional, num contrato de longa duração.
Uma faculdade muito importante também, que eu penso para a defesa da situação concreta do consumidor, tem a ver com esta faculdade de designação. A faculdade de designação ocorre, em termos gerais, ela está prevista no artigo 783 do Código Civil, e quando é que existe esta possibilidade? Quando o devedor tem várias dívidas ao mesmo credor e sabe que não vai conseguir cumprir todas e, portanto, ele pode escolher aquelas que quer cumprir. Ora, isto também pode acontecer no crédito à habitação. Imaginem, por exemplo, que o consumidor sabe que este mês de maio, que o crédito ao consumo, uma prestação de crédito ao consumo, que vai cair, digamos, usamos assim esta expressão, que vence no dia 10 de maio. E o crédito à habitação vencerá no dia 20 de maio. Portanto, o débito bancário será feito nestas datas. Ele sabe que não vai conseguir pagar tudo. Então ele pode ir ao banco, pode contactar o banco e designar a dívida que quer pagar, dizer eu não quero pagar a dívida no dia, a dívida do crédito ao consumo, a prestação do crédito ao consumo, eu quero pagar a prestação do crédito à habitação. Provavelmente saberão que em Portugal, tanto os consumidores, os portugueses em geral, agora mais do que na vez de consumidores, o último crédito que deixam de pagar é o crédito à habitação, portanto, naturalmente, e percebemos porquê. E, portanto, esta faculdade de designação, eu penso que é uma faculdade importante, pode ser uma ferramenta importante para resolver uma situação pontual. A pessoa ficou desempregada, vai receber subsídio de desemprego, mas a Segurança Social atrasou-se no pagamento ou não vai pagar já. Então, é uma questão do mês, é uma questão pontual. Portanto, pode usar da designação. Se houver incumprimento, as regras já são um bocadinho diferentes. Quando nós falamos em incumprimento, temos sempre que pensar que todos os meses se vence uma prestação. Portanto, nós quando subscrevemos um contrato mútuo temos um montante a restituir ao banco, e esse montante é igual ao montante que nos foi mutuado, mais os juros, os encargos, etc., e vamos pagar todos os meses uma prestação. Ora, o nosso Código Civil tem uma norma violenta, que é o artigo 781, que diz que, na falta de pagamento de uma prestação, vencem-se todas as outras. Isto é a perda do benefício do prazo. Portanto, eu, em vez de ter que pagar no dia 1 de junho, no dia 1 de julho, no dia 1 de agosto, no dia 1 de setembro, 1.000 euros, eu posso correr o risco de, no dia 2 de junho, ficar a dever, não os 1.000 euros dia 1, mas os outros 1.000 euros todos que tinha pela frente. E qual é que é o problema? Qual é que é o problema? Bem, o problema é evidente, é que se eu estou em mora, não relativamente a 1.000 euros, mas relativamente a 10.000 euros, os juros moratórios, o que eu tenho que pagar é muito mais. E, portanto, este regime é pesadíssimo do Código Civil, ele depois tem alguns desvios no artigo 934 sobre a venda a prestações, tem um desvio também no crédito ao consumo e tem este desvio aqui no crédito à habitação. E qual é que é o desvio? É que só existe perda do benefício do prazo, portanto o mutuário só perde o benefício do prazo, ou seja, só se vencem todas as prestações, quando existir falta de pagamento de 3 prestações sucessivas e seja concedido pelo mutuante um prazo suplementar mínimo de 30 dias para o pagamento das prestações em atraso, com a expressa advertência das consequências do efeito da falta de pagamento. Portanto, vejam que para quem trabalha com estas matérias na vida prática, quem tem que apoiar alguém que esteja em cumprimento, aqui nestes 3 meses, nas primeiras 3 prestações, as prestações sucessivas, e depois no prazo suplementar, ainda estamos dentro do contrato e ainda há prazo. Então, aqui é uma questão de gerir o incumprimento do consumidor. Depois, aplica-se o mesmo regime para a resolução do contrato, que já tem uma gravidade maior, porque aqui estamos verdadeiramente já no não cumprimento definitivo, e também para a resolução do contrato também é necessário que se verifiquem cumulativamente estes 2 requisitos. Portanto, para o consumidor, queria chamar a atenção para este prazo que lhe dá aqui alguma margem para negociar. Uma outra possibilidade, que imagino que não aconteça muitas vezes na prática, é a possibilidade da retoma do contrato de crédito. O legislador previu esta situação, portanto, o consumidor tem direito à retoma do contrato no prazo para a oposição à execução, até à venda executiva do imóvel sobre o bem sujeito à hipoteca, peço desculpa, sobre o bem sujeito à hipoteca, desde que não existam outros credores.
naturalmente pensarão, bem, mas isto não deve ser muito normal acontecer, normal no sentido empírico, não é? Porque se as pessoas não puderam pagar as prestações, como é que vão conseguir naquela altura, ali à beira da venda executiva, pagar? Pode acontecer, pensei, por exemplo, que há uma situação de divórcio, que não se sabe quem paga o quê, que as pessoas não se entenderam, e de facto depois a família hunde-se no momento antes da venda executiva, ou entretanto as coisas resolvem-se, portanto, pode acontecer. O que o legislador não fez foi explicar bem o regime, porque a retoma do contrato de crédito, que só pode acontecer 2 vezes durante a vigência do contrato, a retoma é o mesmo contrato. O legislador, no número 2, diz que, mantendo-se o contrato de crédito em vigor nos exatos termos e condições iniciais, com eventuais alterações. Não se percebe muito bem aqui estas eventuais alterações, porque se é a retoma do mesmo contrato. Mais uma possibilidade de defesa do consumidor. Todas estas vicissitudes que poderiam eventualmente levar à cobrança de comissões não é permitido nos contratos celebrados a partir de janeiro de 2021, portanto, nos contratos antigos, estas comissões ainda são cobráveis e eu agora queria terminar a minha apresentação falando de um diploma que é o diploma chamado a proteção do cliente bancário, que é o Decreto-Lei 227 de 2012, de 25 de outubro. Este é um decreto-lei importantíssimo porque, primeiro, aplica-se ao crédito ao consumo e ao crédito à habitação, mas nós vamos focar-nos no crédito à habitação. É que o Decreto-Lei 227 de 2012 estabelece verdadeiramente as garantias do cliente bancário e, portanto, de todos os clientes bancários e, sobretudo, dos clientes que estão em risco de incumprimento ou que estão em incumprimento. Como vos disse, aplica-se a todo o crédito ao consumo e temos aqui os princípios gerais que eu gosto de trazer pelo seguinte, porque normalmente nós pensamos nas obrigações do banco e, de facto, diz-nos este decreto-lei, diz-nos este decreto-lei que as instituições de crédito devem proceder com diligência e lealdade e depois têm que ser proativas, adotando as medidas adequadas à prevenção do incumprimento dos contratos de crédito e, no caso em que exista esse incumprimento, evitando os esforços necessários para a regularização das situações de incumprimento em causa. Portanto, há aqui um dever do banco de agir, de ser ativo na procura de soluções. Portanto, aquela imagem do consumidor ir ao banco e o banco dizer, não, o senhor ou paga ou seguimos para execução ou fazemos uma outra maldade, não é isto que a lei impõe. A lei impõe, efetivamente, que o banco tenha a atitude ativa de colaboração e na procura de soluções. Mas, muito importante, é que os clientes bancários também devem gerir as suas obrigações de crédito de forma responsável e com a observância do princípio da boa-fé. E, portanto, eles devem alertar atempadamente as instituições de crédito para o eventual risco de incumprimento, e depois colaborar com a instituição de crédito na procura de soluções extrajudiciais para o cumprimento dessas obrigações. Eu sei que é fácil falar e dizer isto, e eu sei que a maior parte das pessoas não paga porque não pode, e tem vergonha de ir ao banco, e tem vergonha de falar com o seu gestor de conta, e tem vergonha de assumir que vai entrar numa situação de incumprimento. Mas é muito importante que o faça, porque é muito importante que o faça, até por escrito, por e-mail, que vá provando que tentou sempre encontrar uma solução para o incumprimento. Há aqui uma proibição de comissões também nesta altura, porque estamos aqui a pensar, estamos aqui perto do incumprimento, e eu trago-vos aqui este slide para vos mostrar as duas situações. Portanto, o banco tem esta função de gestão do incumprimento dos contratos de crédito, gestão do risco de incumprimento, ainda não há incumprimento, mas o banco consegue perceber que aquela pessoa não vai cumprir. Porquê? Porque há um divórcio, há uma separação, percebe que há uma separação entre o casal, porque percebe que desde não caiu a conta ordenado, não caiu o ordenado na conta, quando cai todos os meses. Portanto, os bancos têm sinais de alerta, não é? Porque há um excesso no cartão de crédito, por exemplo. Portanto, os bancos têm os sinais de alerta. E depois temos a questão da situação em que já há incumprimento e a regularização dessa situação de incumprimento. O que é que o banco deve fazer? Bem, deve fazer duas coisas. Para a gestão do risco de incumprimento, deve fazer um PARI, que é um plano de ação contra o risco para o incumprimento, e, portanto, deve procurar evitar, encontrar soluções com
com o cliente no sentido de evitar o incumprimento. E devo dizer-vos que trago-vos boas notícias, porque eu dou muitas formações a pessoas que trabalham diretamente com os consumidores, e a verdade é que às vezes contam boas notícias, dão boas notícias e contam casos em que efetivamente conseguiram negociar com o banco, falar com o banco, e às vezes até há perdão de juros, vencidos e vincentes, portanto, lá está, passa tudo muito também pelo diálogo. Portanto, plano de ação para o risco de incumprimento e depois, se já houver então incumprimento, o banco tem que fazer um PERSI, que é um procedimento extrajudicial de regularização das situações de incumprimento. Isto é muito importante. O banco vai fazê-lo, há aqui uma série de momentos. O banco pode negociar com o próprio cliente, ou o cliente negociar com o banco, seja que o banco está a impor-lhe um plano muito pesado, mas na verdade tem que haver mesmo um PERSI, tem que haver um documento, tem que haver um ficheiro no banco, e o banco tem que guardar esse ficheiro individual durante 5 anos. E, portanto, se lidarem com alguém que esteja em cumprimento, uma coisa que podem perguntar ao banco é o que é que fizeram no âmbito do PERSI. Quero o ficheiro PERSI. Façam favor de disponibilizar, que o banco tem o dever de o fazer, é o que resulta deste Decreto-Lei 227/2012. O PERSI é fundamental, porquê? Porque temos agora as garantias do cliente bancário, que enquanto o cliente estiver em PERSI, o banco não pode resolver um contrato de crédito com fundamento em incumprimento, não pode intentar ações judiciais tendo em vista a satisfação do seu crédito e não pode, só pode ceder o crédito ou a substituição contratual a uma ou outra instituição bancária. Portanto, vejam como, de facto, aqui, este é mesmo um período de proteção do consumidor e por isso é mesmo importante saber, perguntar ao banco o que é que foi feito nesta altura, porque senão o banco não pode fazer, não pode ceder o crédito, por exemplo, porque será uma cedência nula. Portanto, temos tantas situações que ouvimos falar na vida prática de cedências de cessão de créditos, não podem ser feitas sem ter havido um PERSI ou durante o PERSI. Queria terminar para dizer que duas coisas, o fiador também está sujeito a PARI e a PERSI, portanto temos aqui mais uma vez a proteção do fiador, e dizer que um consumidor que esteja com problemas relativamente com dívidas, ou um consumidor bancário endividado, um cliente bancário endividado, pode recorrer à RACE, que é a Rede de Apoio ao Consumidor Endividado, que neste momento está em reestruturação e, muito recentemente, foi criado um sistema público de conciliação no sobreendividamento. É um diploma muito recente, de dezembro de 2020, mas que foi agora regulamentado no dia 16 de abril pela Portaria 86 de 2021 e, portanto, é um sistema que muito em breve, penso eu, estará operacionalizado, terá as suas virtudes e terá os seus defeitos, com certeza, mas é mais uma ajuda ao consumidor, e quando eu digo ao consumidor e ao cliente bancário, também àqueles que o estão a acompanhar, seja um advogado, seja alguém que trabalhe preste assistência a estas pessoas. Penso que terei cumprido mais ou menos, portanto resta-me voltar a agradecer o convite e reafirmar a honra que é estar aqui convosco. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Sandra Pracinhas, pela sua muito completa e esclarecedora exposição num tema que nos obriga a enverdar por um conjunto de meandros normativos que é muito difícil dominar, e conseguir explicar isso de uma forma extremamente clara para quem nos esteve a ouvir. Eu tenho agora 20 minutos que eu irei cumprir para tratar um tema bastante específico. Eu não vou fazer tanto uma exposição de caráter horizontal sobre o regime dos juros, mas eu vou fazer uma exposição que vai incidir sobre um problema concreto que tem a ver com os limites das taxas de juros bancárias. Ora bem, primeiro ponto, o que é que são os juros? Os juros, uma obrigação de juros, consiste na rentabilidade, na contrapartida da disponibilidade de um determinado capital durante um determinado período de tempo. E ela exige, para que nós estejamos face a uma obrigação de juros, que seja composta por 3 elementos. Uma obrigação de capital, depende sempre, de que é acessória quanto ao nascimento, embora depois se possa autonomizar e ser cedida independentemente da cessão do próprio crédito ao capital.
há um período de tempo, sempre, necessariamente, e há a aplicação de uma taxa. São estes três elementos que compõem a obrigação de juros. Ele tem, a obrigação de juros tem um regime genérico no Código Civil, os artigos 559 a 561, e depois há um conjunto de regimes, alguns com caráter especial, outros com caráter excepcional, que estão previstos em diferentes normativos. Agora, para o que diretamente nos importa, aquilo que teremos que ver são os diplomas que regem aliás, nem são muitos, basicamente é um, que rege o regime dos juros quando sejam seus titulares as instituições de crédito e as sociedades financeiras. Portanto, quanto à classificação de juros em função do seu titular, nós temos os juros civis, temos os juros comerciais e depois temos os juros de que são titulares de instituições de crédito, sociedades financeiras, que têm um regime bastante completo, não é um regime total, como nós iremos ver, mas é um regime bastante completo, que está previsto no Decreto-Lei 58 de 2013. Digamos que é o regime estruturante dos juros bancários. Voltando um bocadinho atrás, um dos primeiros aspectos que nós devemos ter em conta, peço desculpa, é distinguir aquilo que são juros de um conjunto de figuras próximas dos juros, que em certos casos podem até ter um regime, ou melhor, devemos aplicar-lhe um regime idêntico àquele das obrigações de juros, mas que efetivamente não são juros. Não são juros, desde logo, os suplementos. O suplemento é um valor acrescido, um valor adicional que o mutuário paga pela disponibilidade do capital. Deve haver 1000 e decorrido um ano paga-lhe 1000 mais 10. Não sendo calculado como uma taxa, recorrendo aos diversos elementos que compõem a taxa de juros, não é um juro, é um suplemento, é uma figura próxima. A questão é se este tipo de figuras podem ser utilizadas simplesmente para disfarçar juros, nomeadamente no que diz respeito aos limites a que estão sujeitos as taxas de juros, e não só aos limites, porque há um conjunto de outros limites muito relevantes, como no que diz respeito às próprias capitalizações dos juros. Outra coisa são os chamados juros ocultos. O que é que eu chamo de juros ocultos? Estes juros muitas vezes vêm disfarçados sob a forma de comissões que não correspondem, ou correspondem só de uma forma muito tênue, a serviços prestados por parte do banco. E quando assim é possível que, embora apareça uma taxa de juro, há um conjunto de outras prestações adicionais que não são verdadeiramente comissões, mas são uma forma de repartir o encargo dos juros. E nessa medida são juros ocultos. Mais uma vez, isto é bastante relevante por causa das capitalizações, desde logo, e depois também quanto no que diz respeito às limitações decorrentes da capitalização dos juros. Temos depois os denominados juros negativos. A primeira coisa a sublinhar é que os juros negativos não são juros. Os juros negativos é uma tradução, é uma expressão da economia que os juristas importaram, mas que na economia tem um determinado significado e transposto diretamente para o direito tem um significado diferente, estamos a qualificar como juros. Chamam aqui os economistas chamam de negative interest rates. São negative interest rates porque elas são calculadas como juros. Em termos económicos são calculados como juros. Em termos jurídicos não são juros porque não são rendimento de uma obrigação de capital. Em que é que consistem os juros negativos? Os juros negativos, tecnicamente, aquilo que vão conduzir, na verdade, é uma redução da obrigação de capital, calculada de uma determinada forma. Mas aquilo que efetivamente levam é que o capital devido, no fim desse período de tempo, seja menor do que o capital devido no início desse período de tempo. Portanto, não há, em rigor, não há nenhuma contrapartida pela utilização do capital, pelo contrário, por um conjunto de circunstâncias que neste caso têm a ver até com a política monetária do BCE, acabam por ser calculados desta forma, chamam-se juros, mas efetivamente não são juros. Ora bem, como eu dizia, os juros têm limites. Nós, em Portugal, não encaramos isto como algo
enfim, que é ensinado nas faculdades e é bem ensinado em direito das obrigações e vemos isto como normal. Não é normal, não é comum. O nosso Código Civil tem o artigo 1146 que estabelece limites às taxas de juros, mas é um diploma singular em termos de direito comparado. No direito comparado são poucos ou nenhuns, pelo menos eu não conheço, poucos ou nenhuns códigos civis ou comerciais que fixem um limite máximo da taxa de juros. Aquilo que sucede, e sucede com alguma frequência, nomeadamente, e agora recorro aqui ao exemplo do direito alemão, é que estes limites são fixados por via jurisprudencial. Há correntes jurisprudenciais que vão fixando estes limites no âmbito de quê? No âmbito da limitação à usura. Portanto, eles têm os limites gerais da usura, nós também temos, e depois, no âmbito dos limites gerais da usura, a aplicação em termos de juros leva a que se crie uma corrente jurisprudencial que, no caso alemão, tem a ver com uma taxa de mercado e um valor que eles permitem que os juros tenham relativamente à taxa de mercado. Mas nós temos esse limite, temos o limite do artigo 1146, que em termos históricos, e esta evolução histórica do regime é muito interessante, este regime, esta norma do Código Civil, ela vem replicar um regime que vinha já do Decreto-Lei 21.730 de 1932, que tinha já um regime idêntico. Só que este regime, em 1932, havia uma disposição específica que dizia que estas limitações não se aplicam aos juros bancários, e não se aplicavam. Aplicavam-se em termos gerais, mas não se aplicavam aos juros bancários. Agora, se nós formos comparar esta norma com o artigo 1146, vamos ver que elas são praticamente iguais. Depois criou-se um critério variável que não existia em função da taxa de juros legal, portanto há algumas adaptações, mas são quase iguais. Mas com uma particularidade é que não se excepcionaram aqui os juros bancários. No Código Civil não estão excepcionados os juros bancários e na legislação inspiradora estavam. Ora bem, este regime tem também um relevo muito grande pelo seguinte, é que o nosso legislador em 1983, através do Decreto-Lei 262 de 83, acrescentou uma norma que não constava inicialmente do Código Civil, que é o artigo 559-A, que alargou todo o regime da delimitação da usura, ou seja, da usura aplicada aos juros, a todos os outros, a todas as outras obrigações, sejam ou não juros, que consistam numa forma de remunerar disposições de capital. A norma é a seguinte: é aplicável o disposto no artigo 1146 a toda a estipulação de juros ou quaisquer outras vantagens em negócios ou atos de concessão. Reparem na extensão: concessão, outorga, renovação, desconto ou prorrogação do pagamento do crédito, e termina com uma cláusula geral e outros análogos. Mas aqui o legislador quis aplicar este regime across the board, a todas as disposições qualificadas ou não como juros. Ora bem, depois, visto isto, e só duas notas, é que o artigo 1146 não afasta o regime geral do 282, dos negócios usurários, e contempla, e trata-se de um caso de conversão automática. O regime da taxa de juro aqui excedendo automaticamente reduzido. Mas o que é que isto nos diz relativamente aos juros bancários? O entendimento, e é o entendimento que prevalece ainda na jurisprudência, mas um acórdão relativamente recente, um ano e pouco, do Tribunal da Relação do Porto, em sentido diferente, mas o entendimento dominante na jurisprudência, que não na doutrina, a doutrina inverteu aqui esse entendimento, é que este diploma não se aplica aos juros bancários. Portanto, peço desculpa. O artigo 1146 aplicar-se a todo e qualquer contrato, mas não se aplicaria sempre que o credor fosse um banco ou uma sociedade financeira. Qual é a base em que assenta este entendimento? Já vem bastante atrás, estamos a falar de um entendimento que vem já dos anos 90 do século passado. Assenta aqui no aviso do Banco de Portugal de 3 de 93, onde se dispõe que são livremente estabelecidos pelas instituições de crédito e as sociedades financeiras a taxas de juros das suas operações. Entendeu-se que este regime liberalizava e prevalecia sobre o regime decorrente da lei geral. Agora, quanto a este regime, importa saber de onde é que ele veio.
é que, efetivamente, com base na Lei Orgânica do Banco de Portugal, de 1975, o Banco de Portugal podia e devia fixar as taxas máximas de juros. E fixou, por exemplo, em 1900, através do aviso 3 de 87, de 88, o Banco de Portugal fixou a taxa de juros máxima em 17%. Podia e fazia. Agora, simplesmente a lei do Banco de Portugal, a lei orgânica do Banco de Portugal, depois foi, com a liberalização alterada e a preparação depois para a entrada no euro, foi alterada em 1990. Portanto, este diploma em si insere-se já numa lei orgânica do Banco de Portugal, que não atribui ao Banco de Portugal qualquer competência nesta matéria, nem pode ter. Um Banco Central não fixa taxas de juros remuneratórias dos bancos, não tem competência para esse efeito. E, portanto, esta disposição nunca poderia ter esse significado. Por outro lado, os avisos do Banco de Portugal têm caráter regulamentar e eles só podem ir até onde vai a lei habilitante. Ora, se a lei habilitante nos dá competência para isso, os avisos também não têm competência para fixar, para ter aquele significado que se lhe pretende atribuir. E, finalmente, um regulamento não pode atingir uma lei geral da República, como é óbvio. E, portanto, aplica-se, a meu ver, claramente o artigo 1149, sendo que o regime do 1146, sendo que este regime do artigo 1146, só para controlar no meu tempo, este regime do artigo 1146, se virem bem, hoje em dia é um regime particularmente generoso. São 3 ou 5% acima da taxa legal, portanto 7 ou 9%. Os bancos financiam-se a taxas de juros negativas. Portanto, a margem dos bancos, não que eu tenha nada contra a margem dos bancos, é útil que os bancos tenham uma margem relativamente elevada dentro da lei, porque esse é o negócio dos bancos e está muito bem, ainda bem. Agora, é bastante elevada, só para terem uma ideia, em termos genéricos, em termos de comércio bancário, há uns anos atrás, 30, 40 anos, dizia-se que os bancos funcionavam com a regra do 3,5, ou seja, eles remuneravam os juros a 3 e cobravam 5, ou seja, a taxa, digamos, o lucro, o valor da intermediação eram 2%. Neste caso, se o banco tiver uma garantia real, pode efetivamente cobrar uma taxa de juro que vai até 7%, que é uma taxa de juros muito elevada. Não quer dizer que o façam, e não fazem, por causa da concorrência interbancária, mas é que o podem fazer. Portanto, estas limitações hoje são limitações até particularmente generosas. Agora, onde é que há e há um conjunto de outros casos em que eu vi que efetivamente se ultrapassam as margens sem ser no crédito ao consumo, mas, e tendo-me adiantado um pouco, eu diria que o problema essencial, tirando o caso em que efetivamente as taxas de juros ultrapassam esses valores, e em alguns casos na jurisprudência sem ser no crédito ao consumo, as taxas de juros mais elevadas são no crédito ao consumo. Embora não se fale, em rigor, ou não se diga que são taxas de juros, porque elas aparecem de certa medida encobertas pela fórmula, mas se fala em TAEX. E as TAEX apresentam hoje em dia muitas vezes valores que vão até 25%. São valores extraordinariamente elevados. Ora, o regime das TAEX, que simplesmente trata-se de uma forma de exprimir através de uma taxa o custo do crédito para o consumidor, tem um regime que decorre, tem limites que decorrem da lei do crédito ao consumo. Há um regime do artigo 28 que estabelece o valor da usura sempre que nós tivermos no âmbito do crédito ao consumo, e o regime é o seguinte: é havido como usurário o contrato de crédito cuja TAEG, no momento da celebração do contrato, ceda em 1/4 a TAEG média praticada pelas instituições de crédito no trimestre anterior para cada tipo de contrato de crédito aos consumidores. Depois foi acrescentado um outro limite, é igualmente tido como usurário o contrato de crédito cuja TAEG, no momento da celebração do contrato, embora não exceda o limite definido no número anterior, ou seja, exceder o valor de 1/4 da TAEG média, ultrapasse em 50% a TAEG média dos contratos de crédito aos consumidores
celebrados no trimestre anterior, portanto a generalidade dos créditos ao consumo. Aquilo que tem vindo a ser sustentado é que esta norma é uma norma excepcional e, portanto, o regime do crédito ao consumo pura e simplesmente está aqui a regular, é uma norma excepcional relativamente ao que sucede à norma do Código Civil e portanto, nada havia a objetar. Simplesmente, a questão aqui é que há uma confusão entre os limites da TAEG e os limites da taxa de juros. A TAEG implica um conjunto de outros valores, como comissões a serem pagas e outros custos, mas ela tem no núcleo, tem uma taxa de juros. É o cerne da TAEG, é uma TAN, ela tem uma taxa de juros no seu seio. E, portanto, quando nós estamos a falar de limitações à TAEG, estamos a falar de limitações aos custos gerais para o consumidor. Mas não estamos, nem isso permite, nem pode permitir que qualquer taxa de juros seja admissível. A taxa de juros que está inscrita na TAE tem que se conformar com o regime geral dos limites às taxas de juros, à fixação das taxas de juros. Esses limites, pelo menos enquanto a lei assim estiver, outra coisa, se a lei vier a ser alterada, são aqueles que decorrem pelas razões que eu acabei de expor do artigo 1146. Reparem que os limites decorrentes da TAE, eles são, o critério é relativamente, o critério não é muito controlável externamente, porque elas podem subir, basta que vão subindo em termos de mercado. E se forem subindo em termos de mercado, o que conta é sempre a média, e não há sanções depois para a subida das TAEs. Agora, o ponto de amarração, o limite interno, essa é a taxa de juros. E o limite interno tem que ser respeitado. Portanto, para aplicarmos este critério do artigo 28, nós temos que fazer dois cálculos. O primeiro cálculo é verificar se a TAN, ou seja, se a taxa de juros que faz parte da TAE obedece ou não aos limites decorrentes da lei geral. Ou seja, aos limites decorrentes da taxa de juros. Depois disso é que nós podemos, e porque há um fenómeno, a consequência é uma redução automática, nós podemos calcular o valor das TAEs e depois, efetivamente, aplicar este regime do artigo 28 do regime do crédito ao consumo. E, portanto, decorre da aplicação do regime dos juros bancários, que se torna necessário, nesta circunstância, distinguir o que é a TAE, eu sei que me estou a repetir, mas realmente é importante, não é uma taxa de juros, e daquela que é a verdadeira taxa de juros, e contabilizar e verificar, em primeiro lugar, se aquela taxa de juros efetivamente corresponde aos limites legais. E depois recalcular as TAEs. Eu tenho mais 2 minutos, e eu diria o seguinte: as taxas de juros no crédito ao consumo são efetivamente muito elevadas. E nós aquilo que vamos ter, e não é sequer do interesse de quem concede crédito, estabelecer taxas de juros tão elevadas que muito dificilmente o devedor irá conseguir cumprir. Se atrasar com taxas de juros de 25%, ou 20%, mas 25% existem. Até, enfim, a taxa de juros evidentemente é mais baixa. De 25% e acumulando-se, e se for capitalizado, é um puro fenómeno de bola de neve, que mais à frente vai acabar numa insolvência do consumidor. E por isso, não é por causa disso, mas também é por causa destas taxas de juros muito elevadas, que as taxas de juros são impagáveis. O consumidor não vai conseguir pagar estas taxas de juros e, no fim da linha, muitas vezes, eu não sei se há exatamente estatísticas sobre isso, a doutora Sandra Passinhas provavelmente também poderia ajudar, mas levará a uma insolvência, ou um aumento da insolvência dos consumidores, que em última instância acabam por não pagar e os créditos acabam por inserir-se nas contas dos bancos como imparidades, porque os créditos não virão a ser satisfeitos. Muito bem, utilizei mesmo os 20 minutos, muito obrigado pela atenção de todos, e agora passaria a palavra à doutora Mariana Fontes da Costa. Muito obrigada, Soutor.
Antes de mais, eu gostaria de começar por manifestar o gosto que tenho em participar neste novo webinar da Private Law Legal Series FDUP, dedicado ao tema do direito bancário. Gostaria de apresentar os meus cumprimentos ao Sr. Professor Dr. Miguel Pestana Vasconcelos, à Sra. Professora Doutora Sandra Passinhas, dizer que é um gosto e uma grande honra para mim partilhar este webinar, este painel com os senhores doutores. O tema que me cabe abordar aqui, e eu irei também pedir autorização para compartilhar a tela, o tema que me cabe tratar nesta última intervenção do webinar de hoje é um tema, enfim, que julgo poder afirmar sobre todas as vertentes inovador. Com tudo o que de entusiasmante e de fragilizante traz o tratamento de qualquer tema inovador, sobretudo quando envolve tecnologia inovadora e algum desconhecimento técnico de rigor nestas matérias. E, portanto, cabe-me tratar aqui do tema dos Decentralized Smart Contracts e do seu potencial impacto, ou do expectável impacto que virão a ter nos próximos tempos no âmbito do direito bancário. Ora bem, dentre as inúmeras inovações tecnológicas a que nós temos vindo a assistir ao longo dos últimos anos e que até já têm conduzido vários autores a falar numa famosa quarta revolução industrial, a revolução esta que assentaria não verdadeiramente numa nova criação disruptiva tecnológica, mas na evolução de tecnologia, no sentido de diluir as fronteiras entre os mundos físico, o mundo biológico e o mundo digital. Dentre as inúmeras descobertas, os inúmeros avanços tecnológicos nesta matéria, há de facto um que tem suscitado especial interesse por parte dos juristas e de quem trabalha nas matérias do direito dos contratos, que é a tecnologia blockchain. E isto deve-se essencialmente às suas principais características. Estamos a falar de uma tecnologia que é descentralizada, que promoverá um anonimato ou pseudo-anonimato, um tendencial anonimato ou pseudo-anonimato, assente em chaves privadas e chaves públicas, que se caracterizaria por uma imutabilidade que daria garantias nunca antes alcançadas de rigor dos seus registros, e de uma automatização, que será talvez até o aspecto mais importante ao nível dos smart contracts, com um potencial enorme de promoção desformalizada, célere e segura de operações comerciais. O que é isto da tecnologia blockchain? E peço que me perdoem, mas 20 minutos não permitem de todo, uma explicação alargada sobre esta tecnologia. Mas, no fundo, tentando fazer aqui um paralelo, estamos a falar de um livro-razão altamente sofisticado. Estamos a falar de uma base de dados, portanto, tentando criar aqui, utilizar uma linguagem que seja o mais acessível possível a todos nós, é uma base de dados que é partilhada segundo uma lógica peer-to-peer. Esta base de dados permite o registro de transações eletrónicas. Portanto, o objetivo é registar transações eletrónicas, na sua maioria transações de transferências de valores digitais, segundo uma lógica peer-to-peer. Estas transações são mantidas nesta rede descentralizada de participantes, a que se dá o nome de nodes. Estes participantes comunicam diretamente entre si e são eles que propõem o acréscimo de nova informação na base de dados, normalmente correspondente à tal nova transação ou transmissão de valores, que é validada e registada de forma segura na própria rede, segundo um mecanismo de consenso que cada plataforma define depois em função daquilo que é programado, mas aqui um elemento central, quando estamos a falar em direito bancário e na dita economia tradicional, sem uma suposta necessidade de uma autoridade central. Porquê é que esta tecnologia se chama de blockchain? Porque depois de informação ser registada na rede, ela vai ser agrupada em blocos. Estes blocos são validados e são selados criptograficamente e são ligados ao bloco anterior, blockchain, criando uma rede ininterrupta de blocos criptograficamente selados de dados, a que os participantes têm todos idêntico acesso. Qual será a vantagem desta específica tecnologia? O que é que ela tem de novo? Esta
validação e esta selagem criptográfica dos dados em blocos que são interligados numa lógica de idêntico acesso a todos os participantes permitirá alcançar a tal imutabilidade, porque torna-se visível qualquer tentativa de adulteração da própria informação contida na base de dados. Como me explicaram uma vez, e eu julgo que para quem é mais da velha guarda, que é aqui o meu caso muito claro, será mais simples compreender, ainda que eu arranque a página de um livro, qualquer leitor irá perceber, pode não saber qual é a informação que lá está contida, mas irá perceber que a página do livro foi arrancada porque não faz sentido a passagem e porque faltou o número dessa página, e portanto há aqui um alerta imediato para uma adulteração da informação. Dentro da tecnologia blockchain, tem-se falado muito numa figura, e é aqui nesta figura que eu procurarei centrar a minha intervenção, na famosa figura dos smart contracts. A expressão não é nova, a expressão remonta a 1994, portanto muito antes da tecnologia blockchain, e é atribuída a Nick Szabo. O Nick Szabo tinha uma característica muito curiosa, porque era simultaneamente jurista e especialista em ciência de computadores, portanto que é uma conjugação que não é típica, e ele falava dos smart contracts como um protocolo de transação computurizado que executa os termos do contrato. Referia na altura Nick Szabo, e para todos nós isto será relativamente claro, que a noção de contratos automatizados não é nova. Remete-se desde logo para a tradicional máquina de venda automática. Aliás, existia já muito anteriormente outros exemplos de técnicas de automatização contratual. No entanto, do que estamos a falar atualmente, quando falamos em smart contracts, e falo em smart contracts sobretudo ao longo dos últimos 3, 4 anos, não é pura e simplesmente deste protocolo de transação computurizado. Estamos a falar, ou normalmente, quando nos referimos a smart contracts, estamos a referir-nos à expressão que foi depois novamente reaproveitada por um dos fundadores da plataforma Ethereum, Vitalik Buterin, que usa a expressão smart contract para designar os códigos de programação que são executados na plataforma Ethereum. Portanto, passamos de uma automatização da linguagem contratual, que é a noção de smart contract de 1994 de Szabo, para um verdadeiro código de programação que opera transações de valores na blockchain, e essa é a noção utilizada por Vitalik Buterin. E é esta noção, ou é com esta noção que nós devemos trabalhar quando falamos na revolução dos smart contracts com recurso à tecnologia blockchain. Portanto, estamos a falar não de meramente de smart contract no sentido 94, estamos a falar de decentralized smart contracts, ou seja, de linguagem contratual automatizada com recurso a tecnologia de registro descentralizado, a Distributed Ledger Technology. Para um jurista, será particularmente interessante notar o célebre tweet de Vitalik Buterin a propósito do recurso à expressão smart contract. Escreve ele em 13 de outubro de 2018, para ser claro, neste momento, eu arrependo-me de ter adotado o termo smart contracts. Deveria ter-lhe chamado algo mais entediante e técnico, talvez algo como persistent scripts. Na qualidade de jurista, eu acho que teria sido uma excelente ideia, porque não há nada que afaste mais os juristas de um tema do que a expressão persistent scripts. Já quando lhes chamam smart contracts, aí suscitam o nosso interesse e a nossa imediata intervenção em defesa de um conjunto de valores pelos quais nos pautamos e pelos quais procuramos de alguma forma que a vida em sociedade se paute também. E portanto, a pergunta é do que estamos a falar quando falamos de decentralized smart contracts. Desde logo, parece-me que, e há aqui uma divisão doutrinal, há quem entenda que falar de smart contracts implica, ou quando se fala de smart contracts, podemos adotar uma perspectiva jurídica ou uma perspectiva de ciência de computadores, portanto informática. Eu julgo que a adoção da perspectiva jurídica deturpa a compreensão do fenómeno e deturpa-o de formas particularmente gravosas, porque na realidade prática atual muitos dos decentralized smart contracts têm sido celebrados até como parte de experiências de aprofundamento desta tecnologia, não são negócios jurídicos bilaterais. E portanto parece-me errado e perigoso avançarmos para a compreensão do decentralized smart contracts como um paralelo ao contrato em sentido jurídico. Devemos compreender o Decentralized Smart Contract na sua riqueza muito mais ampla, até em termos de impactos jurídicos, que é a dimensão
computurizada ou a dimensão, enfim, técnica da própria expressão, ou seja, como persistent scripts. Do que estamos a falar são de protocolos para computador, ou seja, estamos a falar de algoritmos. Os Decentralized Smart Contracts são algoritmos. Algoritmos que são registados na rede blockchain ou numa tecnologia de registro centralizado equivalente. Estes algoritmos tendencialmente executam de modo automático as funções neles definidas, assim que estejam reunidas as condições para isso fixadas no algoritmo, sendo, em regra, dispensada a intervenção humana. A não ser quando isso é programado como parte do próprio algoritmo. Podendo estar-lhes associado a uma componente de inteligência artificial, mas, em regra, pelo menos no estado atual de desenvolvimento das coisas, nem sequer está. Portanto, não existe normalmente inteligência artificial associada aos Decentralized Smart Contracts. Porquê é que isto é importante? Porque existem desde logo duas categorias, os chamados Smart Legal Contracts e os Smart Contracts with Legal Implications. Os Smart Legal Contracts, estamos a falar da função tradicional de transferência de valores digitais, sejam criptomoedas ou outros tokens, mas o próprio Smart Contract tem o poder de criar as famosas organizações autónomas descentralizadas, os DAOs, e foi um DAO que esteve na origem da célebre roubo à Ethereum em junho de 2016, onde desapareceram milhares de milhões de Ethers sob os olhos atentos de todos aqueles que viam o dinheiro a desaparecer sem nada conseguirem fazer. Foi um muito irónico erro de programação na linha 666 do código do DAO da Ethereum, que levou depois então ao hard fork. Eu sinto-me sempre num episódio da Guerra dos Tronos, quando falo de smart contracts, pelo pelo grau de vocabulário paralelo associado a esta realidade, ou a própria criação de agentes autónomos de software. Para estes efeitos, e porque me parece que é importante não ser excessivamente ambicioso, até porque a tecnologia está numa fase ainda muito inicial, eu vou-me centrar, e agora focando especificamente na proximidade ao direito bancário, no impacto que é expectável que estes contratos possam vir a ter na conformação da fintech, nos Smart Legal Contracts, ou seja, estou a falar de contratos que operam a transferência de valores. Permitam-me só fazer esta ressalva, Smart Legal Contracts volta a ser um termo muito infeliz porque há Smart Legal Contracts que não são negócios jurídicos bilaterais. Há Smart Legal Contracts que são puramente formas de execução de contratos previamente celebrados. Nada impede, ao abrigo da liberdade contratual, as partes de fixarem um contrato em linguagem natural, de se considerarem vinculadas a ele e depois estabelecerem como modo de execução do contrato o seu registro e a sua operacionalização através de uma rede de blockchain. Portanto, podemos não estar a falar de um verdadeiro contrato, podemos estar a falar de um modo de execução. Podemos estar a falar de uma parte de um contrato numa lógica de linguagem natural conjugada com linguagem computarizada. Mas aqui o que está em causa são as vantagens associadas ao Decentralized Smart Contract. E as principais vantagens são a automatização do cumprimento. O algoritmo é introduzido na rede e, verificadas as condições, promove o cumprimento, a imutabilidade, que já falamos, e uma pretensa ou anunciada desnecessidade de intermediário na promoção das funções de fidúcia. O que é que isto significa? Significa que uma das funções possíveis dos smart contracts é de operacionalizar ou criar acordos com vista à transferência de valores entre as partes numa lógica de if this then that. Ou seja, se se verificar uma determinada condição de que as partes fizeram depender a transferência do valor de uma das partes para a outra parte, então o algoritmo automaticamente remete o valor retido para a carteira virtual de uma das partes. Se não se verificar essa condição, o algoritmo remete automaticamente o valor retido para a carteira virtual da outra parte. Isto aproxima-se claramente da função clássica dos contratos escrow. E, portanto, desde logo, os smart contracts têm aqui um potencial de promoção de funções de fidúcia, às quais supostamente seria associada a desnecessidade de intermediação por uma entidade terceira, que em regra é a entidade bancária. Fazendo aqui o paralelo entre o depósito escrow, ou o depósito in escrow, talvez até de forma mais rigorosa, tradicional, e um decentralized smart contract, notem que o depósito escrow assenta na fidúcia que as partes do contrato base depositam no terceiro, aqui para estes efeitos, na instituição bancária,
Tem por função económica principal assegurar o cumprimento de uma ou várias obrigações e está necessariamente ligado, seja genética, seja funcionalmente, ao contrato base. Diferentemente, no Decentralized Smart Contract, a fidúcia é depositada pelas partes na plataforma descentralizada onde é registado o código que traduz o contrato. O Smart Contract tem por função económica principal a transferência de valores entre as partes, portanto, a dimensão fiduciária é um elemento secundário de enorme relevância, mas que assenta na natureza automatizada da execução. E a função de fidúcia é promovida no seio do próprio contrato de transferência de bens através do modo de execução do mesmo. Voltando aqui um pouco atrás, ou seja, às vantagens associadas aos smart contracts, de que forma é que estas vantagens podem ter impacto na atuação tradicionalmente associada à atividade bancária? Começando pela questão da desnecessidade de intermediação nas funções de escrow, deixem-me dizer-vos que esta terá sido provavelmente uma das mais publicitadas e mais elogiadas características da tecnologia blockchain, sobretudo pelos principais cultores, numa visão pura da tecnologia, pelos principais cultores desta tecnologia. Numa visão jurídica, e pensando numa lógica de responsabilidade civil, numa lógica de fidúcia associada à responsabilidade, eu tenho algumas reservas que esta seja de facto uma das características da tecnologia que terá maior repercussão ao nível da economia tradicional. Note-se que esta será eventualmente uma característica que de alguma forma apela a uma determinada franja da sociedade que atua num mercado que é secundário, no sentido em termos de dimensão e paralelo ao mercado tradicional, mas não é essa a realidade do setor financeiro, do setor bancário, e a verdade é que neste momento é o setor financeiro o principal investidor na promoção e no desenvolvimento da tecnologia blockchain. Portanto, não é propriamente na desintermediação que assentará a grande característica dos Decentralized Smart Contracts. Não é, desde logo, porque não é verdade que haja essa desintermediação. Nós substituímos a entidade terceira com funções de fidúcia por um conjunto grande de novos intervenientes. O programador, quando as partes não dispõem dos conhecimentos necessários para criarem elas próprias o algoritmo. A plataforma onde o contrato é executado, frequentemente e na atualidade com recurso à plataforma Ethereum, na maioria dos casos. Os participantes descentralizados que representam os nodos na rede. Quando é necessária informação exterior à própria blockchain, à própria rede, o oráculo. O oráculo tem como função fornecer ao smart contract a informação exterior que despoleta as ações pré-definidas no código. Notem que não existe uma verdadeira partilha livre entre o mundo físico e o mundo digital. E as plataformas blockchain nem sequer estão ligadas à World Wide Web, portanto é preciso que essa informação seja trazida para dentro da base de dados, e essa informação é trazida por um terceiro, pelo designado oráculo. Esta informação pode ir desde a variação da Euribor, à confirmação da existência de valor para pagamento na conta do devedor, preço de mercado, chegada das mercadorias, confirmação de informações financeiras. Portanto é necessário um terceiro que leve essa informação ao algoritmo e, no caso de recurso à inteligência artificial, o próprio agente de software. O que é que isto tem conduzido? Tem conduzido a que haja uma tendência relativamente acentuada de recurso a smart contracts com base no chamado multi-sig smart contracts. São smart contracts que dependem da sua execução, eles dependem de uma autorização para o efeito de mais do que um participante, ou seja, é preciso 2 ou mais assinaturas, a introdução das respectivas chaves privadas, para que o smart contract execute automaticamente a programação, o algoritmo para que estava programado. E, portanto, de facto, parece-me que não é na desintermediação que assentarão as grandes inovações trazidas pelo smart contract, julgo, mais ao nível da desformalização, ao nível da segurança e ao nível da celeridade. Trago aqui uma visão otimista da tecnologia. É preciso não esquecer que a tecnologia é muito recente, é relativamente imatura e, portanto, é preciso esperar para ver qual será a evolução, mas a tecnologia blockchain contém em si o potencial de, se utilizada em escala suficiente,
romper com os silos de informação gerados pela multiplicidade de suportes de registro de transações atuais, permitindo uma interconectividade de dados acessíveis de imediato por um conjunto alargado de participantes. É aqui que se situa a grande mais-valia da blockchain, nomeadamente ao nível do sistema financeiro e da fintech. Reparem, numa visão que, por exemplo, é defendida por William Mougayar, a massificação do uso da tecnologia blockchain permitir-nos-á, num espaço relativamente curto de tempo, fazer o semelhante a recorrer ao Google para confirmar registros de transações, identidades, direitos, títulos, etc., numa sociedade que estará assente em certificados digitais de titularidade. Este potencial de um registro global, o que permite é uma automatização da transferência de valores digitais em tempo muito diminuto, com um impacto acentuado em inúmeras operações do sistema financeiro tradicional. Falamos, por exemplo, no processo de clearing and settlement e na confirmação das informações, na concessão e execução de garantias, nas transferências internacionais de dinheiro. Para não exceder o meu tempo, trazendo-vos um exemplo muito específico, que não incluí aqui, mas de que irei falar, um exemplo muito específico desta inovação está na UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records, que é de 2017, portanto é uma lei modelo da UNCITRAL, que tem como objetivo, de alguma forma, validar ou legitimar o uso de registros eletrónicos transferíveis, com recurso a diferentes tecnologias, mas as estratégias ou os modelos têm sido usados com recurso à blockchain. O que é que isto permite? Isto permite o uso legalmente reconhecido de registros de transferência eletrónicos em território nacional ou em transferências internacionais, substituindo os tradicionais títulos de crédito em papel que estão associados ao transporte de mercadorias, como o conhecimento de carga ou a nota promissória no âmbito dos créditos documentários, por registros eletrónicos situados numa base de dados de blockchain. Este recurso a registros da blockchain permitirá uma desformalização do transporte, nomeadamente do transporte marítimo internacional, com um impacto enorme ao nível do bill of lading, do conhecimento de carga, portanto, dos recibos e do crédito documentário, permitindo esta automatização e permitindo também a reutilização de dados com base em smart contracts. Este será provavelmente o objetivo principal. Do ponto de vista jurídico, os desafios são inúmeros ao nível de responsabilidades, a responsabilidade da plataforma, a responsabilidade do programador, a responsabilidade das partes, portanto, será necessário, no entanto, aguardar qual será a evolução futura da tecnologia para ver em que medida é que esta crescente digitalização da realidade comercial trará uma normalidade nova e uma imediatez que revolucionará, se assim se cumprir, de facto, a atuação financeira e a atuação, nomeadamente, ao nível das redes de distribuição de mercadoria nos próximos anos. Teremos que aguardar para ver. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, doutora Mariana Fontes da Costa, por nos revelar um extraordinário mundo novo. Eu chamo-lhe extraordinário mundo novo, que eu não sei se é admirável, mundo novo, mas pela sua muito detalhada e cuidadosa explicação, um tema que não é nada fácil para um jurista, porque implica que consiga expor também todo o regime técnico, todo o regime não é provavelmente o regime, mas todo o aspecto técnico, que é para depois fazer a análise jurídica sobre essa avaliação prévia. Muito obrigado. Eu agradeço outra vez, novamente, com o maior gosto, à doutora Sandra Passinhas, o facto de ter vindo a este ciclo de conferências. Esperamos que possa acontecer mais vezes, é sempre um gosto para todos nós. E a doutora Mariana Fontes da Costa, que também é co-organizadora e incentivadora deste ciclo de eventos, quer pela ajuda, quer também
pelos temas inovadores que nos vai aqui trazendo. Muito obrigado, e a todos aqueles que nos deram a honra de nos estarem a ouvir, muito obrigado e um resto de um bom dia.